Prezados alunos, alunas, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Uma alegria poder dar as boas-vindas a todos os acadêmicos de teologia nesse programa que nós temos de carga horária complementar e dando sequência à nossa disciplina do nosso último caderno de disciplina desse programa. Agora nós saímos da primeira e segunda aula, onde eu lecionei a respeito da doutrina do homem, e entramos agora, então, na doutrina dos anjos, que é chamado de angelologia. Ela faz parte da teologia sistemática, que é uma proposta do nosso curso de carga horária complementar, com ênfase em teologia sistemática. Como eu disse, é a teologia que mais o teólogo fará uso em suas atividades do exercício aí da sua formação como teólogo. Então vamos lá para a apresentação das duas aulas, a terceira e a quarta desse caderno de conteúdos, que é angelologia. São apenas duas aulas. Veremos na terceira aula uma introdução, falarei um pouco sobre os anjos, depois eu dou sequência. A existência dos anjos, as características dos anjos, a natureza moral dos anjos, a atividade dos anjos e atividades de pesquisa e fixação. E na quarta e última aula dessa disciplina e também desse programa de carga horária complementar, estarei falando sobre a classificação dos anjos, os anjos alados, se eles existem ou não, se são ou não alados, anjos caídos, que em determinados cursos de teologia, principalmente na esfera de cursos básicos, geralmente se divide os anjos bons, uma disciplina, e anjos maus, ou demonologia, uma outra disciplina. No nosso caso aqui, colocamos tudo junto e falarei sobre então os anjos caídos, que vai tratar a respeito dos anjos maus. Ministério dos Anjos e as últimas atividades de pesquisa e fixação, iniciando agora com a nossa introdução, já dando um alerta aqui para todos os nossos alunos. Muito pouco se acha dito sobre a natureza dos anjos na Bíblia. Isso é um fato, tá? Nós precisamos ter em mente que muitas coisas que são escritas em livros, até livros didáticos, teológicos, são às vezes fundamentadas em experiências de pessoas que supostamente ou que de fato tiveram visões de anjos. Algumas coisas são trazidas de tradição religiosas. Nós temos que ter esse cuidado. A Bíblia cita muito o nome anjo. Em todos os seus livros, praticamente, nós vamos encontrar do Antigo Testamento, lá de Gênesis até o Apocalipse, a citação de anjos, mas muito pouco assunto é falado sobre eles, a estrutura, as classificações, a atividade fim dos anjos, muito pouco é falado. Então nós não temos muita coisa para falar. Essa é a realidade teológica, para que nós não entremos em tradições religiosas, em experiências pessoais ou, visões, sonhos e etc., que as pessoas acabam colocando, então, em algum livro, em alguma coisa, e as pessoas acabam tendo aquilo como uma doutrina bíblica e, na verdade, não é. Por esse motivo que nosso estudo terá como limite o que diz a Bíblia. Então, não vou trazer experiências externas à palavra de Deus, visto que fontes externas à Bíblia não são confiáveis. Tá? Então, vamos nos limitar à palavra de Deus. Eles são mencionados em muitos trechos da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Mesmo assim, parece difícil definir os anjos. É difícil, né? Tem asa ou não tem? Ah, mas a Bíblia coloca que determinada classe tem asa. Tem corpo, não tem. Algumas coisas são certas, são assexuados. Isso está claro na Bíblia. São espirituais? Sim. Falam, ouvem. Então a gente não tem muita informação. Vamos nos limitar ao que a Bíblia fala a respeito deles.
Trago aqui a colocação do Dr. Stanley Orton, um grande teólogo, escritor de teologia sistemática, que ele coloca assim: embora os anjos sejam mencionados em muitos trechos da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, muitos são os que concordam com Tim Unsworth, que diz assim: parece difícil definir especificamente os anjos. E parece, eu concordo também, parece difícil. Nem por isso o estudo desses seres criados deixará de trazer-nos benefícios espirituais. Então nós precisamos estudá-los, nós precisamos nos debruçar a compreender os anjos até onde a Bíblia nos é capaz ou Deus definiu que nós soubéssemos a respeito dos anjos. Não podemos ir além daquilo que está nas Escrituras. Cuidado com filosofias, cuidado com mitos que existem, principalmente da tradição grega. Nós precisamos ter esses cuidados para que não coloquemos no nosso assunto bíblico coisas externas que não estão em harmonia com a palavra de Deus. Os anjos sempre despertaram curiosidade. Tem gente que tem uma fixação, né, por falar a respeito de anjos, mas temos que ter cuidado a nos limitar o que a Bíblia diz. Definição, então, de anjo. No Antigo Testamento, foi utilizada a palavra hebraica malak, que significa mensageiro. Ocorre no Antigo Testamento cerca de 213 vezes, sendo mais frequente nos livros históricos. Quais são os livros históricos? Começam lá, de Juízes, os livros históricos, e nós já estudamos, aliás, isso é estudado na bibliologia, ou até mesmo quando se estuda o Antigo Testamento, que eu acredito que vocês, no curso que vocês fizeram, devem ter estudado. São aqueles livros que registram, a história do povo de Israel, após a entrada, após a conquista da Terra Prometida. Começa em Juízes, então, aliás, Josué, e se estende aí até o último livro antes de Jó, que aí passa a ser os livros, no caso a Esther, passa a ser os livros poéticos. No Novo Testamento, usou-se a palavra grega angelos, ou seja, significa também mensageiros. Então, nós temos uma definição. Quem são os anjos? Mensageiros. No geral, essa é uma definição para todas as classes dos anjos. Mensageiros não dos homens. Mensageiros de Deus para com os homens. E mensageiro no mundo espiritual também. Fique atento, então, a mais um detalhe. Anjo é um mensageiro sobrenatural do Senhor enviado, com uma mensagem particular. Observe, então, que você não pode usar a figura dos anjos para dizer: anjo, leve uma mensagem para Deus. Não é assim que funciona. É Deus que manda o anjo trazer a mensagem para os homens. Então, pode ser uma mensagem particular. Salmo 91, versículo 11. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha só, algo particular, pessoal, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, eles recebem uma missão e eles vêm para cumprir isso. E muitos, vamos dizer assim, pelo que a gente entende a respeito dos anjos, no nosso dia a dia os anjos estão trabalhando sempre, amando de Deus para nosso favor, e nós nem vemos e nem podemos vê-los também. Já o teólogo e pastor Wagner Gabi, ele escreve o seguinte a respeito dos anjos. Os anjos são, pois, segundo as Escrituras, uma ordem de seres sobrenaturais ou celestiais, cuja atividade é adorar a Deus e também servir como mensageiros de Deus a favor do povo salvo. Então, nós já vamos compreendendo um pouquinho mais que, além de serem mensageiros, protetores, eles também são adoradores de Deus. Mais uma atenção aqui, vejam que
Eu peço que os alunos atentem seriamente a esses detalhes a respeito dos anjos para não sair ensinando coisa errada depois. Os anjos têm uma natureza incomparável. São superiores aos seres humanos, podem ler o Salmo de número 8, versículo 5, mas são inferiores a Jesus, que está lá em Hebreus 1:6. Ou seja, vamos colocar os anjos nos seus devidos lugares. Eles foram criados superiores aos homens, eles são mais sábios, eles são seres espirituais, são imortais, possuem um corpo diferenciado, uma natureza diferenciada, têm poder, força muito maior do que os homens, tá? Mas, contudo, eles são menores que Cristo. Não podemos igualar nenhum anjo, colocar na mesma natureza ou na mesma proporção de autoridade e soberania de Jesus. Já parto de um princípio: Jesus tem que ser adorado, por ele ser o nosso Salvador, nosso Senhor. Os anjos não. Jesus tem poder criador, restaurador. Os anjos não. Entenderam a diferença? Eles são maiores do que nós, homens, mas menor do que Cristo. Assim, falei a introdução e vamos agora para a existência dos anjos. Além desse universo físico que conhecemos, há um espiritual, onde habita Deus, os anjos e os demônios. Essa é a dimensão espiritual revelada pela Bíblia. É claro que aonde habita Deus existem tronos, existe uma cidade celestial, existe um paraíso, aonde ali estão os anjos, né? Nesse ambiente, os demônios também vivem nesse ambiente não físico, mas que tem influência diretamente ao mundo físico. Duas coisas que não temos condições de saber sobre os anjos. Vamos ver elas: quando Deus os criou e a quantia deles. Então, não adianta querer fazer cálculos, dizer que os homens foram criados tantos mil anos, ou sei lá, junto com os homens. A Bíblia não revela isso. A única coisa que nós podemos dizer para vocês é que os anjos foram criados antes da criação dos homens. Isso é fato, é corretíssimo dizermos. Agora, a quantidade de anjos, não podemos dizer. Quando Jesus diz assim para Pedro, quando Pedro puxa daquela espada, corta a orelha daquele soldado, daquele servo do sumo sacerdote, chamava-se Malco esse servo, no jardim do Getsêmani, quando foram prender Jesus, Jesus diz: olha, eu rogaria ao Pai, ele mandaria aqui, né, legiões de anjos. Aí existem pessoas que tomam como base uma legião dos romanos. Não dá para tomar como base isso, para calcular a quantidade de anjos. Tá? Então, a resposta é: não foi revelada a nós a quantidade de anjos. Só o que nós podemos dizer que 2/3 dessa quantidade permanecem fiel a Deus e 1/3 resolveram seguir a Lúcifer e foram destituídos da presença de Deus e tornaram-se os anjos maus que nós veremos na última aula desse conteúdo. A existência dos anjos estabelecida pelo Antigo Testamento. Então, tem algumas citações bíblicas interessantes que o teólogo estude e que vocês peguem esse conteúdo, salvem aí no seu computador, mandam imprimir. Lembrando que se vocês forem imprimir, vocês vão observar que ele sai com uma configuração diferente. Se não me engano, ele está numa configuração para livros, mas vocês podem mudar aí e imprimir e ter esses assuntos. Quando vocês precisar falar sobre isso, precisar montar um sermão, uma pregação, ou um estudo, ou tirar uma dúvida, façam uso do conteúdo que está à disposição de vocês, pelo fato de vocês fazerem esse curso. Todos os anjos foram criados numa só ocasião. Não se sabe quando, porém, foram criados bem antes da criação do homem. Outro fato que é pacificado, que não há dúvidas. Todos os anjos foram criados numa só vez. Então Deus não passou a criar de épocas em épocas nova leva de anjos, ou eles se reproduzirem.
Todos foram criados num momento único e não se sabe a quantidade e não se sabe em que época, até porque nós começamos a datar a partir da criação da Terra. Ali quando Deus, da ordenação da Terra, melhor. Antes disso não havia tempo para ser computado, tempo humano, material, que é um tempo limitado. Então não tem como dizer quando que os anjos foram criados. Desista se você está tentando descobrir isso. A existência dos anjos é estabelecida pelo ensino do Novo Testamento. Por meio de textos bíblicos do Novo Testamento, confirma que os anjos existem. E eu coloquei algumas passagens aqui para que vocês possam ler. E outra coisa, com os aplicativos que nós temos hoje, ou até mesmo com uma concordância bíblica, você vai lá, coloca a Bíblia digital, por exemplo, e na busca coloque anjo, e ele te dará todos os versículos que aparece a palavra anjo. E você vai ver livro por livro, dependendo do teu aplicativo, quantos tem no Antigo Testamento, quantos tem no Novo, quantos tem em cada capítulo. Então, eles estão inseridos em todos os textos bíblicos aí que a gente pode ver. É um erro que nossos alunos jamais poderão cometer e acreditar que os filhos de Deus e os gigantes mencionados em Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 4 refere-se aos anjos. Cuidado com isso. É um erro isso. Porque se eu colocar que os filhos de Deus são os anjos, que eu estou dizendo que eles se materializaram e passaram a viver aqui na Terra e tiveram relações, inclusive, com mulheres humanas. E isso não aconteceu e nunca acontecerá. Tem que ter cuidado. Ó, Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 4 diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Não são os anjos aqui. Os filhos de Deus são a descendência, né, daquela linhagem de Adão e Eva que permaneceu fiel a Deus em comparação à linhagem de Caim. Deus, os filhos dos homens eram formosos e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens da fama. Então, mais uma vez, não são anjos que se materializaram e mantiveram relação com mulheres carnais, físicas. Tá? Tirem isso da mente de vocês. Cuidado que inclusive bíblias de estudos trazem o pensamento que são anjos. Quando falam em filhos de Deus. Não. Nunca Deus tratou os anjos como seus filhos. Nunca. Os únicos que são tratados como filho, além de Jesus, claro, são aqueles que são remidos, resgatados, purificados no sangue de Jesus. Fora isso, não. Quando a Bíblia menciona os filhos de Deus, não está se referindo aos anjos, como muitos pensam. Ou poderia dizer como alguns pensam. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz o seguinte: esses filhos de Deus, sem dúvidas, eram os descendentes da linhagem piedosa de Sete, pois que Caim mata Abel, né? Adão e Eva tiveram outros filhos, e aí então o que deu prosseguimento na linhagem piedosa, fiel a Deus, foi Sete. Sete é o nome de uma pessoa. Eles deram início ao casamento misto com os filhos dos homens, isto é, mulheres da família ímpia de Caim. A teoria de que os filhos de Deus eram anjos não subsiste ante as palavras de Jesus, que os anjos não se casam. Bom, então fiquemos nesse conhecimento. Não eram anjos que se materializaram e procuraram as mulheres. Tá? Então, existência dos anjos, Antigo e Novo Testamento, narra que eles existem e nós, portanto, como temos a Bíblia como a nossa regra de fé, a infalível palavra de Deus, cremos na existência dos anjos, por mais que nunca
alguém de nós pode ter visto algum deles. Alguns podem ter, sim, já presenciado uma visão celestial de anjos. Muitos não. Mas precisamos acreditar, porque a Bíblia diz que eles existem. As características dos anjos. Vamos ver isso? Os anjos são seres criados. Conforme já foi estudado, não se sabe quando Deus criou os anjos. Contudo, entende-se que foi bem antes da criação do homem. Não vou repetir aqui. E trago o escrito do teólogo Meyer Parman, um judeu convertido ao cristianismo, que escreve o seguinte: os anjos são criaturas, isto é, seres criados. Foram feitos do nada pelo poder de Deus. Não conhecemos a época exata da sua criação, porém sabemos que antes que aparecesse o homem, já eles existiam. Havia muito tempo e que a rebelião daqueles sob Satanás já se havia registrado. Que interessante isso. Vejam que quando a serpente que estava ali, possuída, vamos dizer assim, por Lúcifer, foi tentar Eva, Lúcifer já era Satanás, já era quem ele era, porque eles caíram antes da criação do homem. Os anjos não são seres eternos como Deus, nem autoexistentes, porém criados. Se vamos ler o Salmo de número 148, versículo 2 e 5, diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Então foram criados do nada. Eles vivem em eveternidade, isto é, foram criados sem fim. Aqui nós precisamos dar uma definição. Deixa eu ler isso aqui, depois deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixar aqui para vocês já. Os anjos tiveram um começo, mas não terão fim, visto que possuem características eviternas. Eviterna vem do latim aevum, que significa sem fim. Então observem a diferença entre um ser eterno e um ser eviterno. O ser eterno, que no caso é só Deus, que se apresenta em Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, já assunto estudado, eles não tiveram início e não terão um fim. Ok? Já os anjos tiveram um início. Então, eles não são eternos como Deus é. A palavra mais correta é eviterno. Eles tiveram um início e a partir daquele início, então, eles não terão mais fim. É o que acontece com o ser humano. No momento da fecundação, né, do óvulo ali, espermatozoide, ocorre a fecundação. Há o início de uma vida com alma e espírito, sem corpo ainda. O corpo vai ser formado. A partir daquele momento, aquela alma e espírito nunca mais terão fim. Mesmo que em 1, 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aconteça um aborto espontâneo, por exemplo. Mas a alma e o espírito já estavam em vida existente. Nunca mais terão um fim. Porque nós, seres humanos, também estamos na classe dos seres eviternos. Ou seja, tivemos um início, a nossa criação, mas nunca mais teremos um fim, mesmo que o corpo tenha o fim, porém ressuscitará. Tá? Então essa é a diferença entre um ser eterno e um ser eviterno. Pregue, ensine, nós somos eviternos. Os anjos são eviternos, mas Deus é eterno. Atenção então. Outro fato interessante é que os anjos foram criados todos numa só vez e não podem aumentar de número e nem diminuir. Bom, não há reprodução de anjo e nem de demônios, porque os demônios têm a mesma estrutura e foram criados como anjos, então eles não podem se reproduzir. Tá? E não podem ser extintos também. Vejam que eles são eviternos, tiveram um início, isso vale para os demônios também, mesmo que Deus não os criou como demônios, criou como anjos, eles também são eviternos. Tiveram um início, mas não têm um fim. Tá? Os anjos foram criados para bendizer ao Senhor, para cumprir suas ordens. Vejam só, anjo não recebe ordem de homem ou de mulher, somente de Deus.
Quando eu falo Deus, eu falo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então não adianta você, pregador, que quer mover a igreja, você que quer fazer com que a igreja exploda em euforia, dizer, olha, eu vou mandar um anjo ir aqui te tocar, eu vou mandar um anjo ir aqui guardar a tua casa. Você não manda em anjo, eu não mando em anjo. A única coisa que nós podemos fazer é rogar a Deus que dê ordem aos seus anjos para nos guardar, proteger nosso lar, proteger nossa família e assim por diante. É rogar a Deus, é pedir para que Deus ordene o anjo a fazer alguma coisa a nosso favor. Agora, nós mandarmos anjos, primeiro são seres superiores a nós. E outra, vocês acham que Deus deixaria que o homem tivesse a autoridade de dar ordem aos anjos? Mas nunca. Na nossa fragilidade que nós temos de auto se valorizar, iríamos mandar anjo, vai lá, destrói aquela igreja para os membros passar para a nossa. Anjo vai lá, não sei o quê. Quando vê, o cara está em casa, diz, anjo vai lá e pregue para mim. Faça a obra para mim. Não, jamais Deus permitirá que nós mandemos em anjos. Para obedecer à palavra de Deus, eles também estão sujeitos. Não a Bíblia especificamente, porque a Bíblia não foi escrita para os anjos, aliás. A Bíblia foi escrita para os homens, por isso que os escritores foram homens. Mas a palavra verbal de Deus, direta de Deus, eles foram criados para obedecer. Para ministrar em nome de Deus a favor dos santos. Isso sim, Deus ordena, eles vêm e eles têm o seu papel, sim, no nosso dia a dia e no dia a dia da igreja. Os anjos têm o seu papel, mas conforme a ordenação de Deus. Para fazer o que agrada a Deus. Os anjos que resolveram fazer o que desagradava a Deus foram extintos. Aliás, foram destituídos da presença dele e tornaram-se os demônios. Hoje, mais nenhum anjo peca e nem aqueles que pecaram podem ser perdoados mais. Eles tiveram tempo deles demonstrar para Deus. Nós chamamos de dispensação angelical. Foi um período que Deus provou os anjos, por eles serem seres conscientes, para que eles pudessem se posicionar a favor ou contra Deus. E um terço se posicionou contra. E terminou a prova deles. Quem passou nessa prova, ok, nunca mais será testado por Deus. São os 2/3 de anjos que labutam a nosso favor. E 1/3 que resolveu sair da presença de Deus, desobedecer a Deus, se revoltar, se rebeliar contra Deus, foi naquele período de avaliação. O período cessou, não tem mais como eles agora serem resgatados. Assim acontece com nós. Estamos no nosso período de avaliação. Após a nossa morte física, ou após o arrebatamento da igreja, nós não poderemos mais pecar. Cessou. E se caso morrermos sem salvação, não poderemos mais obter a salvação. Os anjos são seres espirituais, não resta dúvida a esse respeito. Os anjos são espíritos sem corpo físico, entretanto, podem se materializar. Como espírito, eles não estão limitados às condições naturais e físicas como os homens. Podem aparecer e desaparecer, se mover com rapidez inconcebível. Então, eles têm uma estrutura diferente à nossa. Vemos no Antigo Testamento que os anjos se materializavam e até comiam juntamente com o povo do Antigo Testamento. Abraão é um exemplo disso. Né? Jacó não lutou com um anjo que se materializou e que fez força física, oposição. Né? Ele se materializava. Já quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos observar que todas as aparições de anjos foram no sentido de visão espiritual. Maria teve uma visão. José, quando pretendia abandonar Maria, teve um sonho, o anjo apareceu em visão no sonho. Paulo teve esse encontro com anjos através do campo espiritual, não mais materializado, mas não significa que ainda hoje os anjos não podem se materializar. Podem sim.
O detalhe é que nós, muitas das vezes, não percebemos isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Os anjos são seres pessoais. Os anjos possuem características pessoais como inteligência, vontade, atividade e outras faculdades, né? Característica de uma pessoa. É nesse sentido que eles são pessoais. Não é que é no sentido assim, eu tenho um anjo particular, ele é pessoal meu. Não, isso não existe. Eles são classificados como pessoais pelas características. Os anjos pensam, os anjos têm vontade, os anjos eles fazem atividades, eles trabalham, não são como os animais que agem pelo instinto. Os anjos são inteligentes e sábios. São mais inteligentes que os homens, porém limitada, não infinita. Eles não sabem todas as coisas. Os anjos, por isso que Satanás também não é onisciente, não sabe todas as coisas, porque ele tem as características de anjo. Os anjos sabem muitas coisas, mas não tudo. Então, cuidado. O próprio Jesus alertou, né? E nós observamos que todas as seitas que surgiram no mundo ou partiram de uma visão do líder ou partiram de uma aparição de um anjo. Estudem e vocês vão ver. Um anjo, ele vai declarar assim, um anjo me apareceu, me deu uma nova visão, um novo entendimento. E a Bíblia mesma diz que se um anjo descer e pregar um outro evangelho que não seja Jesus Cristo, é para nós considerar aquilo maldição. Porque os anjos não sabem todas as coisas e não é função deles pregar o evangelho para ninguém. Atenção a esse detalhe. Como possuidores de características pessoais, os anjos têm capacidade de tomarem decisões. E isso nós vimos quando 1/3 dos anjos tomou a decisão de seguir Satanás. Os anjos são seres que não se casam. Um entendimento a respeito desse assunto é que os anjos são seres assexuados, isto é, não possuem sexo, porém, eles são sempre apresentados com artigo masculino, o anjo. Né? Nunca nós vamos ver assim, a anja na Bíblia, mas isso não significa que eles são masculinos. Tá? Os anjos não podem casar conforme relata a Bíblia, né? Em Mateus capítulo 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Tá? Os anjos não podem se reproduzir, assim como os demônios também não se reproduzem, pois possuem a mesma natureza de formação. Já expliquei isso. Vamos em frente para ganharmos tempo na nossa aula. Os anjos são seres imortais. Os anjos nunca morrem. Lucas capítulo 20, versículo 35 e o 36. Mas os que forem enviados por digno... Ou melhor, deixa eu ler melhor aqui que eu li errado. Mas os que forem ávidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição entre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, vejam que os anjos nunca morrem. Foram criados com a vida eterna. Os anjos não são eternos, pois eterno é aquilo que nunca teve início nem terá fim. Como os anjos tiveram início, eles não se classificam como seres eternos, e sim como eviternos, como já expliquei em slides anteriores. Os anjos são seres poderosos. Eles foram criados superiores aos homens. Leiamos então Salmo 8,5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos. Estava falando aqui o salmista a respeito dos homens, que Deus havia criado os homens um pouco menor em relação aos anjos. De glória e de honra o coroaste. Depois Hebreus no capítulo 2, versículo 7, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Falando também dos homens e apontando também aqui para a criação de Cristo, né? Criação não,
a encarnação de Cristo como homem. Porém, é necessário entendermos que o poder deles é um poder delegado, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Ou seja, aqui nós podemos entender tanto os seres angelicais quanto os salvos que retornarão com Cristo. Mas vamos focar nos anjos. Anjos do seu poder, ou seja, é dado o poder, é um poder delegado. Deus deu o poder aos anjos, controla, limita e usa esse poder para o seu benefício e o benefício das suas criaturas, seus filhos, que somos nós e o universo como um todo. Os anjos são poderosos, mas não todo-poderoso. Eles possuem o poder que Deus lhe dá. É um poder superior ao dos homens, mas não é supremo. Então, foi aquilo que eu falei. Recebem poder de Deus, controlado, mas não são superior ao poder de Cristo, ao poder do Senhor, mas são acima da capacidade dos homens. Na nossa aula, então, nós já vimos a introdução, a existência dos anjos, característica dos anjos. Vamos para a natureza moral dos anjos. Quando Deus criou os anjos, criou o santo. Todos eles eram santos, todos. Porém, por serem dotados de consciência, e aí dá a característica pessoal, Deus os provou com a finalidade de que o livre-arbítrio dele fosse testado. É aquilo que eu já falei para vocês. Tudo que Deus criou com consciência, Deus provou. E os anjos não fugiram a essa prova de Deus. O fato de que a Bíblia registra que alguns anjos caíram, seja aqueles que pecaram, e isso é equivalente a 1/3 dos anjos criados, significa que eles haviam sido criados moralmente santos, senão não tinha como eles pecarem. Caso contrário, não poderia haver uma queda. Judas, no versículo 6, vai dizer o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aqui está falando dos anjos que pecaram. Ou seja, eles tinham consciência e pecaram pela sua própria decisão. Os anjos, são seres espirituais reais e distintos, mas imateriais e incorpóreos fisicamente, criados por Deus. Ainda está aqui mais uma característica que nós já vimos. Em razão dos anjos serem criaturas, não aceitam adoração. Então nós temos que parar de dar ênfase a anjos nos nossos cultos. Nós observamos que existem igrejas que, infelizmente, até bancos reservados para que os anjos adentrassem e sentassem naqueles bancos. Isso é um absurdo, é uma heresia dentro do cristianismo. Eles são criaturas, não aceitam adoração. Apocalipse 19:10 diz: e eu lancei-me aos pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo, anjo falando para João aqui. Eu de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então observem que os anjos, eles mesmos não aceitam adoração. A Bíblia Sagrada coíbe determinadamente que o homem os adore. Leia Colossenses capítulo 2, versículo 18. Os anjos não têm corpo material, pois um espírito não tem carne nem osso. Lucas 24:39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui Jesus falando da sua ressurreição, porque os discípulos achavam que era um espírito de Jesus. Então, os anjos sendo espírito, eles não têm corpo, porém, eles podem se materializar, como a gente vê muito nos relatos do Antigo Testamento, principalmente em Gênesis. Assim, nós já vimos todos esses assuntos. Vamos para o último assunto desta aula: as atividades dos anjos. Vamos lá?
As atividades dos anjos. Os anjos operaram na vida de Cristo. Vamos ver isso. Na eternidade passada, isto é, antes da encarnação de Jesus, eles o adoravam. Hebreus escreve, 1º capítulo, versículo 6. E outra vez, que nós temos que usar a exegese, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então notem aqui que já está falando que em um passado os anjos já adoravam o Senhor. E quando ele vem como primogênito do Senhor, os anjos continuaram adorando a ele. Eles profetizaram e anunciaram o nascimento do Filho de Deus. Mateus 1:20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então notem aqui que anjo veio com a mensagem profética para José. Protegeram Jesus na infância. Mateus capítulo 2, versículo 13. E, tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então vejam que a manifestação deles, mesmo sendo de forma espiritual em um sonho, protegeu Jesus quando estava em carne aqui na terra. Acompanharão Jesus em sua segunda vinda, na qual virá para implantar o milênio. Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então os anjos terão também essa participação. Os anjos ajudaram Jesus depois da tentação do deserto. Mateus 4:11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Viu só? Se Jesus ali estava numa materialização física, e de fato ele estava no corpo físico, é provável que os anjos se materializaram. Não sabemos. A nossa imaginação nos leva a pensar, a refletir dessa forma. Ajudaram Jesus durante a sua agonia no Getsêmani, capítulo 22 de Lucas, versículo 43, diz: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Então notem quanta participação os anjos tiveram no ministério terreno de Jesus, quando ele, desde o seu nascimento até a sua morte. Ajudaram na sua ressurreição, Mateus 28:2, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. Viu só? Eles estavam desde o nascimento de Jesus até a ressurreição. Na ascensão, em Atos capítulo 1, versículo 11, acompanharam Jesus. Ali registra que 2 varões vestidos de branco apareceram aos discípulos e deixaram uma mensagem profética ali de que daquela mesma forma que Jesus estava subindo, ele voltaria. Os anjos operaram na vida dos seres humanos. Operam. Eles protegem os crentes, olhem as citações, ajudam os salvos na salvação e na proclamação de Cristo, contudo, nunca substituem os homens. Eles nos ajudam, estão conosco, nos protegem, mas eles não nos substituem. Então, somos nós que temos que fazer a obra. Os anjos operam na vida dos incrédulos até mesmo. A alegria entre os anjos quando um pecador se arrepende. Lucas 15:10. A alegria entre os anjos quando um pecador se arrepende. Então, quando nós mesmos pecamos e nós nos arrependemos, os anjos se alegram. Quando uma pessoa que não tem Cristo no coração se arrepende e aceita Jesus, os anjos se alegram.
mediarão os juízos finais de Deus contra os seres humanos que recusarem a Cristo. Estarão presentes nesse juízo final. Período da tribulação, nós vamos ver que Jesus abre os 7 selos, mas os anjos tocam as 7 trombetas e os anjos derramam os 7 castiçais. Só para dar um exemplo, né, de como eles participarão do juízo. Sendo que, claro, a tribulação ainda não é o juízo final, mas eles estarão presentes. E dessa forma, prezados alunos, acadêmicos, nós vimos a primeira aula a respeito da angelologia, a doutrina dos anjos. Deixo para vocês as atividades de pesquisa e fixação. Despeço-me de vocês, pedindo que Deus nos dê a graça de estarmos na próxima aula e desejando a todos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos os nossos prezados acadêmicos de teologia. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.